Vamos continuar falando sobre o livro de Isaías, livro profético. Falamos agora sobre o capítulo 40, que diz assim: Console, console o meu povo, diz o seu Deus. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém, digam a ela que o seu tempo de sofrimento acabou, chegou o socorro de Deus. Jerusalém estaria sendo invadida, era uma profecia que ia ser invadida por Babilônia. Então ele diz, versículo 2, falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém, digam a ela que o seu tempo de sofrimento acabou. Digam que os pecados que ela cometeu já foram perdoados. Ela recebeu do Senhor 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeu. Ouçam, estou escutando uma voz que clama, prepare um caminho para o Senhor através do deserto. Prepare um caminho reto e plano no deserto para o nosso Deus. Aterrem os vales, nivelem os montes e colinas, endireitem os caminhos tortos e deixem perfeitamente planos os lugares por onde ele passar. A glória do Senhor será revelada à vista por todos os homens, pois é o Senhor quem prometeu isso. Alguém está dizendo, clame, clame. E eu pergunto, mas o que é que eu devo clamar? Anuncie que todos os seres humanos são como a erva e que toda a sua glória é como a flor do campo. A erva murcha e as flores caem quando o Senhor sopra sobre eles. Na verdade, o povo é como a erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus durará para sempre. Você, anunciador de boas novas, estou no versículo 9 de Isaías 40. Você, anunciador de boa notícia, né? Muitos gostam da má notícia, gostam de vir falar-nos má notícia. Mas nós que somos hoje da Aliança da Graça, fomos abençoados na cruz para sermos mensageiros da boa notícia. Em Cristo somos um com Ele, salvos. Aleluia. Versículo 9. Você, anunciador de boas notícias, suba a um monte bem alto em Jerusalém. Grite bem alto, sem medo. Diga a todas as cidades de Judá, o seu Deus está chegando. Vá a Jerusalém e grite. Naquele tempo, Jerusalém era a cidade santa, era o lugar santo, era o templo de Deus. Hoje, na Aliança da Graça, somos nós, templo de Deus. Somos nós, os abençoadores, a casa da bênção. Somos nós, a casa da bênção, para estarmos abençoando uns aos outros. Versículo 10. Sim, o soberano, o Senhor, está chegando com o seu imenso poder, com o seu braço forte, e ele reinará. Estava falando do Messias que iria chegar, o braço forte. Então, ele traz para cada um a recompensa e o galardão pelo que cada um fez. Ele vai cuidar do seu rebanho como um verdadeiro pastor. Levará os cordeirinhos nos braços e conduzirá mansamente as ovelhas que amamentam suas crias. Isaías é um livro profético, profecia. Aqui, então, uma profecia, são profecias escatológicas, né?
Eram profecias para nós hoje, um tempo distante. Naquele tempo era escatológica, porque hoje nós lemos e trazemos para nós, para este momento, para esta nação, estas palavras de consolo do nosso Deus. Versículo 12. Quem mais poderia ter na concha de suas mãos os mares e o oceano? Quem poderia? Quem mais seria capaz de medir palmo a palmo o céu tão imenso? Naquele tempo, neste tempo, o Messias ainda não tinha vindo, o Jesus ainda não tinha sido revelado, o Filho de Deus ainda não tinha sido revelado. Mas hoje nós conhecemos, temos pela fé conhecemos o Filho de Deus que nos abençoou, pelo amor de Deus, que disse em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. O seu Filho Ele já nos deu. Quem poderia medir o peso da terra, cada montanha e cada morro? Versículo 13. Quem poderia orientar o Espírito do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a Ele? Quem? Versículo 14. Por acaso alguma vez o Senhor precisou de conselho? Será que houve alguém para lhe ensinar o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? As nações da terra não são nada comparadas com ele, não passam de uma pequenina gota d'água num balde. Não são nada mais do que o pó que sobra numa balança. Ele levanta as ilhas como se fosse um grão de areia. Esse é o nosso Deus. 16. Mesmo que fosse usada toda a madeira das florestas para queimar todos os seus animais, isso não seria suficiente para oferecer um sacrifício totalmente queimado para honrar ao Senhor. Para ele as nações são como nada, são sem valor, são um grande vazio. Com que vocês podem comparar esse Deus? Com que vocês podem comparar esse Deus? Como ele se parece? Como uma imagem feita numa forma por um homem? Por um ídolo coberto de ouro ou enfeites de prata? O homem pobre que não pode ter ídolos de ouro ou de prata, escolhe um pedaço de madeira de lei, pagã, e paga a um artista para gravar na madeira uma figura que não se pode mover. Será que vocês não entendem? Será que nunca ouviram falar? Ele não vem falando desde o princípio do mundo? Será que não lhes contaram como o mundo foi criado? 22. Deus é quem está sentado no seu trono, acima do círculo da terra. Para ele os habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus com uma cortina que faz dos céus a sua tenda para neles morar. Ele humilha os poderosos, ele reduz a nada os que fazem as leis aqui na terra. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, a crescer, e o sopro do Senhor passa por eles e eles murcham. O redemoinho os carrega como palha. Com quem vocês vão me comparar? Diz o Senhor. Com quem vocês vão me comparar? Quem é igual a mim? Pergunto. Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para o céu, vejam todas as estrelas. Quem as criou? Quem as criou? E ele comanda o movimento das estrelas e do seu exército celestial. Ele conhece cada uma delas pelo nome. Por que vocês temem ao homem?
A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de comparecer. O grande eu sou é o Deus de todas as nações, de gerações a gerações. 27. Por que então, ó Jacó, você reclama e por que você se queixa? O Senhor não sabe do meu sofrimento e não atende às minhas justas reclamações. Será que você não sabe? Ainda não ouviu falar que o Deus eterno, o Criador de todo o mundo, nunca se cansa, nem perde suas forças? Ninguém é capaz de imaginar a grandeza da sua sabedoria. Ninguém. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam e os moços perdem as forças, caem, mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias, sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as forças. Então, irmãos, vamos adorar ao Deus em espírito e em verdade, na sua verdade. Que o louvor a Deus, quando é sincero, sobe como um aroma suave e nos vem como recompensa. É este Deus que nos sustenta na concha das suas mãos, que diz para nós: não temas, eu sou contigo. E Isaías 29:13 diz que este povo louva com os lábios, mas o seu coração, ele está longe de mim. Está longe de mim, mas o seu coração se afasta para longe. E o seu temor para comigo só consiste só em mandamentos de homens em que são instruídos. O povo de Deus diante dele orava, adorava, cantava e louvava, mas seus corações não estavam em Deus, nem obedeciam a sua palavra, assim como hoje estamos na graça, na aliança da graça, mas não obedecem, não generalizando, mas não obedecem. Não olhem para depois da cruz, não olham para a cruz, são inimigos da cruz. Agiam naquele tempo como se a revelação de Deus e seus padrões de santidade não fossem obrigatórios. Ao invés de se deleitarem em Deus e na sua palavra, levavam o seu tempo em formalidades e tradições, religiosidades ensinadas por seus dirigentes. Só vocês lerem em Isaías 29, versículo 1 e 2, que falam das festas religiosas. E Deus fala: eu vou castigar esse povo, porque eles priorizavam as tradições, os costumes. Em idêntica condição de perigo destruidor estão certas igrejas hoje. Essa igreja de Efésios 4,16, esse povo ajustado. O povo exalta e louva a Deus com os lábios, mas não lhe tem o mínimo de amor, nem aos seus santos ensinos. São todos dirigidos manualmente, fisicamente, treinados por costumes, tradições, mas rejeitam a aliança da graça, que é o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Não priorizam na aliança da graça a doutrina de Jesus Cristo, que é o amor. Passam por cima uns dos outros.
numa aliança se renovando todos os dias, não se firmam na aliança eterna, que é o amor. Terminado o culto, voltam aos prazeres do pecado e do mundo para a satisfação da carne. O resultado disso é a cegueira e engano espiritual. Por isso, muitos lugares estão cheios fisicamente, mas estão vazios espiritualmente. E o reino de Deus, ele é amor e justiça. O reino de Deus não é físico. O reino de Deus em Cristo é espiritual. Olhemos para o alvo. Olhemos para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Em Filipenses, para estar terminando esse vídeo, em Filipenses, diz assim, Filipenses 3, do versículo 12 em diante, diz assim: não que eu já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que o que fui eu preso, o que fui designado. Então, quando te acusarem, mostre a palavra escrita. Mostre a palavra escrita. Irmãos, versículo 13 de Filipenses 3. Quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Eu deixo o que está diante de Jesus Cristo e eu avanço para depois da cruz. 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos continuar adorando a esse Deus em espírito e na sua verdade escrita. Amém?